E estamos no ar com mais um Doutor Podcast. E hoje, o nosso episódio, nós vamos ter uma conversa profunda sobre como a odontologia pode ser uma carreira próspera e cheia de novos desafios. E hoje eu estou aqui com o doutor André, que vai compartilhar com a gente suas experiências, insights e alguns conselhos valiosos da sua carreira. Seja bem-vindo, doutor André. É um prazer te receber aqui no Doutor Podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, a gente estreitando essa parceria, né, e conversando um pouquinho sobre odontologia. André, eu sei que você tem um caminho curto, longo, vamos dizer assim, porque você é novo, né? Tem quanto tempo de formado? Eu tenho 12 anos. 12 anos de formado? Me formei em 2011. 2011. E teve alguma coisa que aconteceu ali no começo da sua carreira ou antes de você fazer a faculdade que despertou interesse pelo odonto? Não, minha história até é um pouco interessante, assim, não tenho dentista na família, né? Não venho de uma família nem da área médica, na área da saúde. Minha mãe é professora, meu pai fez direito, mas eu sempre, desde criança, sempre tive eu sempre falei em ser médico, em cuidar de pessoas. Minha mãe sempre comenta isso desde pequeno. Eu mesmo cuidava dos meus machucados, assim, mesmo criança, assim, eu que trocava curativo, já me estrepei muito na infância. Minha mãe falava que chegava em casa, eu já estava todo remendado, já eu mesmo já tinha feito. E ela fala que desde que ela lembra, né, assim, deu novinho, quando falava em profissão, eu já falava em cuidar de gente e falava muito em medicina, né? Em ser médico, que é a maior referência que a gente tem quando fala em área da saúde. Sim. E aí, quando foi chegando, né, na parte ali de ensino médio, pré-vestibular, assim, sendo muito honesto, eu não estudava o suficiente para passar numa faculdade federal em medicina. Tinha essa consciência, falei, cara, meu pai, um ponto interessante, que meu pai tentou 6 anos de medicina na época de vestibular dele. E não passou, e aí foi para a área do direito, que era a área dos meus avós, né? E aí eu falei, cara, não vou fazer o mesmo erro do meu pai, né? Eu não vou passar em federal, e a gente não tinha uma condição financeira de eu fazer qualquer tipo de faculdade particular, né? Porque não existia, FIES, essas questões. Eu falei, cara, tenho que ir para outra área. Mas eu sempre tive plena convicção que seria na área da saúde. E aí eu comecei, de fato, a ler um pouco sobre essas profissões. Então, fui em enfermagem, fisioterapia, aí odontologia, e por algum motivo eu fui vendo e ali pesquisando, eu falei, cara, acho que é uma área interessante. Chamou sua atenção. Chamou minha atenção. Um pouco também por esse lado, eu falei assim, acho que isso aqui dá dinheiro, e a gente tem muito disso. Sim, claro. E não deixa de cuidar das pessoas e tal, sorriso. Então, ainda não tinha esse apelo estético todo, isso em 2006, 2005. Mas já era uma coisa que me despertava essa questão de ajudar as pessoas, de cuidar, de melhorar a vida delas. Eu falei, vou fazer. Não passei na federal, obviamente. E aí fiz FAESA, fiz uma faculdade particular. E lá dentro meio que eu me encontrei, assim. Eu falo até com meus pais. Engraçado que se eu tivesse feito medicina, acredito que eu não iria ter curtido muito. Porque eu sou um pouco metódico, então assim, esse negócio de plantão, não ter fim de semana, e aquela é uma coisa que eu não acho que eu não curtiria muito. E aí lá dentro eu falei, cara, eu gostei disso aqui, tive até uma certa facilidade em questão de prática, né, na parte teórica, assim, de realmente gostar de estudar sobre o assunto. Então, assim, foi uma coisa que foi literalmente de paraquedas que eu caí na odontologia, mas hoje, assim, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu falo, cara, não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Eu fico me imaginando em outras áreas da própria área da saúde, e eu falo, cara, medicina realmente não seria para mim, né? E fora isso, não me vejo fazendo outra coisa, né? Sim, é uma coisa que eu realmente... Se vê totalmente no odonto. Me apaixonei total. E, André, quando você começou, a gente sabe que muitos dentistas, né, no começo de carreira, às vezes trabalham numa clínica popular, né, trabalham em outras clínicas. Você teve esse caminho também? Tive. Não no meu início, porque em 2007, quando eu entrei na faculdade, em 2011, quando eu me formei, não tinha esse boom ainda de franquias, de clínicas populares. Mas eu tive esse trajeto ao longo da minha carreira, a gente vai chegar lá, mas quando eu me formei, eu falo que eu tive até sorte, assim, um pouco de sorte, porque quando eu me formei, um amigo de faculdade tinha 2 primas que tinham um consultório em Colatina, uma clínica em Colatina, e ele foi trabalhar lá com elas, como clínico geral, e elas precisavam de alguém para fazer a parte de prótese. E eu sempre gostei dessa área, mesmo dentro da faculdade. Então, fui monitor de prótese, meu TCC foi em prótese, então eu já saí
tendo uma certa bagagem, né? Sabendo fazer um pouquinho de cada coisa de prótese. E aí eu consegui essa oportunidade, com 2 meses de formado, de ir para Colatina, trabalhar na área que eu queria já. Olha. Então, assim, foi até uma sorte, eu costumo dizer, mas lá eu também fiz bastante clínico geral, né? E consegui atuar nessa área que é a área que eu já sabia que eu ia querer fazer minha especialização e ia querer viver da prótese. E eu fiquei 5 anos lá. Então, nesses 5 anos eu aprendi muito, assim, eu falo que elas foram grandes mentoras minhas, onde elas me deram a primeira oportunidade e segundo, me ensinaram bastante, até propriamente sobre gestão. Elas tinham um plano odontológico que elas criaram, então elas tinham bastante vivência nesse ramo empresarial, né, de empreendedorismo, e elas me ensinaram bastante. E uma coisa que eu não queria era fazer minha vida lá. Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu não vou querer é morar no interior, né, tô aqui por oportunidade. E dentro desses 5 anos eu fui, aos poucos, migrando para Vitória, né? Então, eu tirava um dia, aí conseguia um emprego em Vitória. E eu tive essa... Como não era uma coisa assim que precisava voltar repentinamente, era só uma vontade, eu pude ir procurando com calma, bons lugares para trabalhar, lugares que eu pudesse ter a mesma oportunidade na prótese, porque eu já estava fazendo isso lá. Então, eu falei, vou voltar para Vitória, eu quero conseguir emprego só para fazer prótese. E nesse tempo eu consegui. Então, depois de 5 anos de formado, eu já tinha feito uma atualização em prótese, não tinha nem especialização. Eu já atuava todos os dias em Vitória fazendo prótese, que era aquilo que eu já tinha escolhido. Então, eu falo que eu fui até abençoado nesse meu início de carreira. Sim. Porém, em 2017, então eu tinha 6 anos de formado, eu tive 2 hernias de disco, né? Então, eu fiquei 24 horas entrevado numa cama de hospital. Caramba. E precisei ficar 60 dias sem trabalhar, né, em recuperação. E aí foi ali onde eu tive toda essa virada de chave, assim, da minha carreira, né? Foi como se fosse um ciclo, eu voltei à estaca zero, então eu perdi todos os empregos que eu tinha na época, porque eram clínicas que precisavam de faturamento por demanda. Então, assim, o dentista precisa... Ali, né? O profissional precisa estar ali produzindo para a clínica ganhar e o profissional ganhar. Então, era uma coisa que não tinha uma data certa para eu voltar. Então, eles não puderam esperar e eu super entendi isso na época. E aí, acabou que depois de 60 dias eu fui liberado para voltar a trabalhar. Mesmo assim, eu só podia trabalhar de 9 às 4. Horário né? restrito também. Exatamente. E depois, 4 horas, eu ia para fisioterapia. Fiz mais de 100 sessões de fisioterapia. Foi mais ou menos uns 6 meses de tratamento. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu estava sem emprego. Tinha voltado a depender dos meus pais. Então, voltei a depender deles e voltei do zero a procurar emprego. E aí, sim, já existia essa nova odontologia, onde já tinham mais faculdades, onde já tinha uma concorrência maior no mercado, onde já estava começando esse boom de franquias, clínicas grandes, clínicas populares. E aí eu me vi na necessidade de arrumar emprego independente de onde fosse, né? E aí, se fosse na prótese, na clínica geral, não importava. E aí eu tive essa minha fase em clínicas populares, em 2017. E aí, nesse mundo das clínicas populares, eu vi o quanto o dentista era descartável, né? Primeiro, porque se você não está gostando de trabalhar, tem quem queira a sua vaga, ou até mesmo alguém que se sujeitava a receber menos do que você e aí você era trocado por isso. Então, não era nem por uma vontade própria. E é um mercado cruel, né? Exatamente. E aí foi quando eu cheguei pro meu pai e falei com ele na época, até obviamente entre aspas, eu falei, pai, não quero nunca mais depender dos outros, né? Obviamente a gente sempre precisa de pessoas com a gente, mas não nesse sentido, de me sentir descartável. E aí eu falei, quero montar meu consultório. Então foi em final de 2017, né, mediante esse turbilhão que foi a minha vida, que eu resolvi empreender. Né? Então, assim, não venho de uma família empreendedora, a gente não tem nenhuma referência na família, assim, de alguém que tenha construído algo, empresa. Então, assim, fui quase que pioneiro nisso mesmo. E aí, resolvi montar meu consultório em 2018, foi quando eu inaugurei, de fato, a minha empresa. Com toda essa experiência que você, né, vivenciou nesse período, hoje, você olhando para trás, se fosse, né, um dentista recém-formado ou alguém que ainda está dependendo de outros consultórios, né? Quando você acha que é o momento ideal para esse dentista também empreender? Olha, Camila, sendo muito honesto, hoje em dia, no mundo que eu vejo a odontologia hoje, eu acho que é assim que ele sai da faculdade. Porque cada vez mais, é o que você falou, tá um mercado muito cruel, um mercado extremamente seletivo e descartável, então... cada vez mais as pessoas querendo pagar menos ao profissional, cada vez mais o profissional se sujeitando a situações que, em tese,
a profissão não merece. Então, e vejo também como o melhor momento de empreender, né? Por conta de toda a questão da internet, o acesso à informação. Então, eu acho que a melhor hora para a pessoa empreender é logo que ela sai da faculdade. Mas, obviamente, trilhando um caminho, um processo, sim. entendendo que não é dar um tiro no escuro, né? Ela precisa, obviamente, buscar informação, buscar conhecimento. Mas, de fato, tendo uma linha de conhecimento empresarial, de como gerir uma empresa, por menor que seja porque você está alugando uma diária numa clínica ou porque você está abrindo o seu próprio consultório, você precisa entender um pouco sobre gestão, sobre tráfego, sobre marketing, né? Sobre processo não só técnico. Então, você tendo essa base, eu acredito que a melhor hora é logo que você sai. Por quê? Tem gente que fala, você pode ir para o mercado para pegar a mão, né? Só que as clínicas hoje em dia e a odontologia atual é muito mercantilista, então, assim, é mais questão de visando lucros do que propriamente a promoção de saúde. A mão que você vai pegar não é, talvez, a melhor possível. Então, porque você acaba usando materiais de qualidade ruim, não tendo tempo suficiente para trabalhar, fazendo algo de qualquer forma, porque você também precisa ganhar no volume. Então, acaba que você nem consegue se dedicar tanto a ponto de fato, perder um tempo de profissão para ganhar mão. Eu acredito que você vai ganhar mão com alguns vícios e algo que depois você vai precisar reestruturar quando você tiver algo particular seu, entregando um valor maior. Então, acaba que eu vejo hoje como até uma perda de tempo. Assim. Agora, existem muitas empresas sérias, onde ela valoriza muito o profissional, onde ela dá condições de trabalho favoráveis. Sim. Então, isso eu acho legal. Se você consegue ter mentores, como eu tive lá no meu início, aí sim eu acho que é um tempo que, de fato, vai te agregar muito para quando você puder ir para algo que seja propriamente seu. Entendi. E realmente elas foi um pontapé muito importante, né, na sua vida. E hoje eu vejo, André, que você consegue enxergar aí uma gestão inteligente, né? Quando foi esse momento que te deu esse start, que você montou, né, o seu consultório e você viu que não é só montar o consultório, né? Você tem que ter essa gestão e ela tem que ser estratégica e inteligente também, né? Senão também qualquer negócio vai à falência. Olha, Camila, foi a duras penas, tá? Eu descobri isso quando eu montei. Então, se eu montei, eu não tinha a mínima noção sobre gestão, sobre marketing, sobre nada. Eu achava que eu ia abrir e as pessoas iam aparecer. Tanto que na época eu montei meu consultório no bairro que eu morava, onde meus pais já moram mais de 30 anos. E aí eu falei, aqui todo mundo já sabe quem sou eu, a igreja que meus pais frequentam era na rua de trás. Eu falei, vai dar um movimento, né? Muito pelo contrário. E como muitos dentistas por aí, alguns vão até se identificar, eu montei e resolvi fazer tudo sozinho. Então, obviamente, a gente montou com um sufoco muito grande. Então, se eu peguei todas as economias que eu tinha, toda a economia que meu pai tinha, ainda faltou, a gente abriu o básico, assim, necessário para trabalhar. Então, eu não podia contratar ninguém, né? Então, eu ficava naquela... né? Eu falei, vai ser eu e eu, né? Então, eu comecei trabalhando sozinho, então eu era o secretário, eu que atendia telefone, recepcionava, né? Tudo, né? Varria, esterilizava, atendia. Então, eu fazia tudo. E muita gente é assim. E eu vi o quanto isso me atrapalhou. Eu fiquei 1 ano dessa forma. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando sozinho. E mesmo assim, eu não tinha um faturamento que pudesse manter a empresa e me manter de forma pessoal. Então, eu ainda trabalhava fora. E nos dias que eu trabalhava fora, minha empresa ficava fechada. Se alguém mandasse mensagem, eu estava com o celular da clínica no bolso e respondia quando dava. Né? Então, se alguém batesse na porta, não tinha ninguém lá, estava fechado. Então, era algo totalmente amador. E eu fiquei 1 ano assim. E tudo que entrava, por mais engraçado que seja, assim, parecia algo... Putz, como que a empresa ainda ficou de pé, né? Eu falo que a odontologia é uma profissão muito rentável. Então, mesmo nessas condições, ainda conseguia sobrar alguma coisinha no fim do mês, mas mesmo assim eu sempre reinvestia, melhorava a estrutura, finalizava aquilo que eu não consegui na época da obra. Então, mesmo fazendo algo totalmente contrário ao que deveria, ainda é uma profissão que eu conseguia ter lucro no final do mês. E aí eu trabalhava fora, eu vivia com o que eu fazia fora e todo o dinheiro que entrava eu reinvestia ali. E no final de 1 ano eu entendi que se eu continuasse daquela forma, eu ia continuar batendo cabeça. E de fato, talvez uma hora isso ia ficar insustentável. Então eu falei, olha, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, eu preciso estar aqui de forma integral, né? Então eu tenho que gastar minha energia toda aqui para a coisa acontecer. E segundo, que sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso de ter alguém aqui me ajudando. E aí foi quando eu contratei minha primeira funcionária. Então a Suelen, quando entrou lá, ela já tinha mais de 10 anos de experiência profissional em odontologia. Então ela chegou, botou a casa em ordem, arrumou gavetas, todas as gavetas ela revirou, arrumou tudo de forma mais
inteligente, até na parte de atendimento clínico, organizou documentação. Foi ela quem me incentivou a colocar plano de saúde, por exemplo, que eu tinha um bloqueio. Tinha um bloqueio muito grande de plano de saúde. Falei, não, o plano não paga bem, né? Não, tá. Aí ela falou, cara, mas pensa nas pessoas que vão entrar aqui. Tudo bem que o plano não vai pagar bem, mas quantas pessoas você vai ter a oportunidade de tentar vender alguma coisa do particular? Então, assim, que ela já tinha vivenciado isso com outros dentistas. Então, cara, depois que eu coloquei a Sueli, depois desse primeiro ano, cara, a coisa foi indo muito mais fácil. Então, assim, eu comecei a delegar muita coisa. Então, começou a me sobrar mais tempo para, de fato, pensar na minha empresa. O que eu posso fazer para tentar ter mais paciente? Deixa eu reestruturar um pouquinho aqui, ver se o que eu estou cobrando está certo. E aí, fiz também alguns programas de mentorias odontológicas que me ajudaram bastante. Então, do meu segundo ano para frente foi de fato quando as coisas começaram a acontecer, onde eu entendi essa necessidade de saber não só a parte técnica, né, de dentista, mas também essa parte um pouco empresarial, de gestão, né, de contabilidade, saber que tipo, tudo tem um custo, que no final do mês o que sobra não é o que você vende. Então, ali no meu segundo ano, quando ela me ajudou um pouco nessa parte administrativa, foi que eu fui entendendo quão importante era tão quanto a parte técnica. Então, foi ali mais ou menos o meu segundo ano de empresa. Já de consultório? De consultório. André, quando foi assim que você realmente percebeu que essa gestão inteligente te ajudou também a não só atrair mais pacientes, mas fidelizar também? Então, eu costumo dizer que a gestão inteligente, e eu falo gestão inteligente por quê? Porque a gente não é treinado na faculdade. Sim. Então, a gente sai totalmente despreparado para essa área administrativa de um consultório. Sim. E acho até que seria uma obrigação, porque todo dentista precisa de um consultório e para ter um consultório você precisa gerir. Verdade. Então, acho que deveria ser uma disciplina obrigatória. Então, a gente não sai formado para isso e acho que até mesmo tendo na faculdade, a nossa essência não é essa de administrador, né? Então, a nossa essência é mais a parte técnica mesmo, né? De atuar como dentista. Então, eu falo que gestão inteligente é você, pelo menos, entender dos pilares mais importantes para uma empresa ser saudável, né? E, obviamente, o que for mais a fundo, você delegar isso, por exemplo, contabilidade, jurídica, você ter pessoas para te auxiliar e você simplesmente dominar como se fosse o básico da gestão para que você possa ter sucesso na sua empresa. E eu costumo dizer que são 5 pilares, né? Que a gente vai ter hora clínica, precificação, parcelamento, honorários e gestão de pessoas. Se o dentista dominar esses 5 pontos, ele certamente vai conseguir ter uma prosperidade muito mais rápido na profissão do que se tentar fazer isso de uma forma mais às cegas. Verdade. Então, assim, acho que a gestão inteligente é o coração da coisa, né? Então, assim, nada acontece, né, se a sua gestão não tiver no mínimo alinhada, né? Porque eu costumo falar bem assim também, que as pessoas acham que o problema é ter falta de paciente, né? Eu tenho que ter paciente, eu tenho que fazer mais procedimentos para ter mais dinheiro. Mas eu costumo dizer que se você não arrumar a casa primeiro, né? Não tiver uma gestão certinha, tudo bonitinho, né? Sua precificação, seus custos, né? Entender sobre impostos, né? De fato, quanto que vai sobrar no final do mês para você. Se você estiver precificando um procedimento errado e esse procedimento, por exemplo, estiver te dando prejuízo, quanto mais você fizer dele, pior sua empresa vai ficar. Verdade. Então, às vezes, o problema não é ter mais paciente, né? O problema é você primeiro estruturar para que aí sim a sua demanda te traga resultados. Verdade. E, André, você falando nessa questão, né? Nessa parte de gestão, igual você falou, a gente não aprende isso na faculdade, isso é verdade, né? Unânime. Outra coisa que a gente não aprende na faculdade é vendas. Porque o dentista, ele é o avaliador, ele está ali com o paciente, ele que tem que passar, a maioria, né, passa o orçamento para o paciente, às vezes ele não sabe vender também, né? Como é que você hoje enxerga isso? Como é que você consegue lidar com essa parte também de vendas dentro do consultório? Olha, vendas, também eu falo que vendas é uma arte, né? Assim, todo mundo tem que ter um pouco de vendedor, né? Toda empresa só se mantém em pé através de vendas. Sim. E na odontologia isso é um pouco até ambíguo, né? Porque fica aquela coisa, você não pode vender, saúde, você tem que, você está atendendo saúde. Só que eu acho que assim, contando que a gente entregue qualidade e que a pessoa saia de lá melhor do que entrou, né? Não tem problema nenhum e isso é ter um retorno financeiro. Sim, então, assim, obviamente, para a gente continuar promovendo saúde para as pessoas, a nossa empresa precisa ser lucrativa. Sim. Então, assim, só que vendas em odontologia eu vejo como uma coisa que não é um produto, é um serviço.
e que a pessoa busca muito mais do que propriamente o serviço em si, né? E sim os benefícios que aquele serviço vai trazer para elas. Então, assim, o que eu vi que melhorou muito a minha conversão em vendas foi, primeiro, não focar no produto nem no serviço, e sim nos benefícios que eles iriam trazer para aquelas pessoas. Sim. Então, eu sempre bato um papo muito longo, né, na primeira consulta, entendendo o que fez aquela pessoa buscar o serviço comigo, né? E não então beleza, você quer fazer lente ou você quer fazer resina, você precisa de um aparelho. Tirar um pouco essa visão de produto, até porque produto é commodity, eu não consigo agregar valor, eu não vou conseguir agregar valor financeiro num produto vendendo simplesmente o serviço ou o produto. Então, eu tento vender a solução de um problema que ele veio buscar. Sim. Então, vendas na odontologia eu acho que tem que ser mais nesse cunho de experiência, de como a pessoa se sente lá dentro, o quanto confiante a pessoa sente no que você está passando para ela, né? E eu acho que é vender sem vender, né? Assim, eu falo que é tentar vender sem vender. Então, eu tento entregar primeiro para ele já essa vivência de como vai ser a vida dele depois daquele tratamento, né? Ou há quanto tempo ele vem com aquela dor e como que pode ser depois que a gente fizer. E aí, o serviço, ele é só um mero detalhe, né? O que a gente está buscando, na verdade, é aquela melhora na qualidade de vida, ou, de fato, curar aquela dor que ele chegou. Então, acho que quando a gente tira um pouco a imagem de produto e serviço, a conversão fica bem melhor. Com certeza. E você falou uma palavra-chave aí, experiência. Acho que hoje, ainda mais essa nova geração, que a gente tem estudado muito, as pessoas estão buscando viver aquilo dali e ter a experiência. Seja no serviço, seja no produto, mas trazer algo de bom para a vida dele, né? Do que ele viveu ali. E eu vejo os seus casos, eu vejo que você traz isso para o seu paciente, né? Essa experiência de autoestima, de autoconfiança, né? Que ele tem após ele fazer um tratamento, apesar de ser estético, mas é um estético que afeta a saúde mental. Né? Então, transforma completamente a pessoa. Então, é uma experiência que ele vive, que ele leva para ele e compartilha, né? Eu falo assim, a odontologia atual, obviamente, ela vive bons momentos e maus momentos. Então, a gente também vive num mundo onde muita coisa errada está sendo feita. Então, muitos pacientes chegam com traumas no consultório. Então, eu falo que a gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco terapeuta. Verdade. Então, assim, muitos pacientes sentem necessidade de ser ouvidos. E nesse dia a dia de clínicas populares e volume e vender mais e fechar mais casos e produzir, as pessoas têm tratado os pacientes como um número. Tipo assim, é mais um procedimento, é mais um paciente, sabe? Aquela coisa. Então, eu sinto que os pacientes têm sentido essa necessidade de, não pelo produto e serviço, e sim pelo como ele é tratado, ou como ele é ouvido, né? Como ele é tratado no próprio ambiente. Então, eu vejo muitos relatos dos meus pacientes, às vezes antes mesmo até do tratamento concluir. Então, assim, eu nem consegui entregar para ele, mostrar para ele o quão bom ficou, que valeu a pena o investimento dele, mas ele já se sente tão bem e ele vê que é uma coisa totalmente diferente do que ele tinha, né, como vivência, que ele já começa a trazer esposo, marido, filho, assim, antes mesmo dele entender se de fato foi um bom investimento, porque ele já consegue ter benefício na forma de ser tratado. Sim. Então, como eu falo, o produto e o serviço, ele se torna um mero detalhe. Obviamente, a nossa obrigação é entregar qualidade. Então, isso é uma coisa indiscutível. Todo dentista precisa entregar qualidade de serviço, algo que vai ser durável, algo que vai realmente trazer valor para aquela pessoa. Então, quando você consegue já entregar algo que ele não está acostumado ou que o mercado não está entregando, ali já é o seu grande diferencial. Verdade. E, André, você contou um pouquinho da sua história aí, que você começou na prótese, mas hoje praticamente você trabalha 100% com as facetas e as lentes em resina, né? Como é que você decidiu nichar a sua área? Foi um pouco entendendo o nicho de mercado. Então, naquele mesmo ano fatídico de 2017, que eu fiquei travado da coluna, eu fiz um curso de resina. E foi 15 dias depois de eu ter travado da coluna. Ou seja, eu falo até sobre escolhas e decisões que a gente toma na vida, né? Então, assim, foi um momento que eu falei, cara, não vou fazer o curso, porque tipo, eu não conseguia ficar 5 minutos em pé, por exemplo. Ainda sentia fortes dores, então eu falei, não vou fazer. Só que eu entendia que aquele curso podia me abrir uma oportunidade no mercado que era como se fosse um mar azul, né? Não tinha muita gente fazendo. Eu falei, cara, eu vou ser um dos primeiros aqui na minha cidade
Falei, cara, eu preciso aprender isso. Se eu não fizer esse, quando vai ter outro? Não era uma coisa popular como é hoje, que qualquer lugar tem acesso a cursos disso. Na época não tinha. E eu falei, não, eu vou fazer mesmo assim. Né? E aí fui sentindo dor, sabe? Assim, tanto que... Aguentou lá, né? Tinha a hora dos intervalos happy hour, eu nem saía da cadeira, porque eu não conseguia ficar em pé, literalmente, sim. Eu sentia uma queimação na perna muito grande. E foram 2 dias, então assim, eu falo que numa decisão que eu tomei lá atrás, numa situação totalmente atípica e difícil, a minha vida mudou completamente. Então, a gente precisa estar disposto a aprender as coisas, né? Eu tenho uma frase que eu falo nos meus cursos, que é que o sucesso é para aqueles que ousam. Então, assim, você não é para qualquer um. Verdade. Você precisa se arriscar, você precisa assumir responsabilidades, riscos. Então, foi uma coisa que eu falei, não, eu vou assim mesmo. Se eu conseguir tirar proveito bem, se eu não conseguir, eu faço de novo numa outra oportunidade. E ali eu realmente aprendi a trabalhar com estética em resina composta. Antigamente não existia muito isso. Resina era mais para obturações, cáries. Então, quando eu vi esse nicho de mercado, que na época tinha uma popularização das lentes de contato em porcelana, só que eram procedimentos extremamente caros, o acesso não era para todo mundo, né? Então, eu vi ali uma oportunidade de trabalhar com estética de uma forma mais acessível, né? Com algo que poderia ser mais popular. Eu falei, cara, tô começando a minha empresa, então foi em 2017, eu já estava decidido a montar, mas eu ainda não tinha, mas falei, já vou começar. Fiz, e aí trabalhava para outras pessoas, né? E aí comecei a treinar nas próprias clínicas que eu trabalhava. E quando eu abri minha clínica em 2018, eu já tinha esse foco. Mas não era o meu carro-chefe, nunca foi, né? No início da minha profissão. Mas sempre que eu via uma indicação, aí eu peguei muito amigo, parente no início. Aquela coisa, vamos fazer pelo curso, todo mundo se ajuda. E por incrível que pareça, na pandemia, foi onde a coisa de fato decolou, assim. Né? Foi final de 2020, início de 2021. Até então eu fazia casos totalmente esporádicos, né? Ainda trabalhava muito na minha área, que era prótese. E final de 2020, início de 2021, foi quando de fato, não sei se popularizou ou se as pessoas começaram, como tinha pandemia, não estavam podendo viajar, gastar dinheiro, começaram a se cuidar mais e viram a odontologia, né? A saúde bucal também como uma forma de cuidado. Então, eu comecei a fazer muito caso. E aí foi assim, um indicando o outro, aí um amigo de um viu, aquela bola de neve que vai tomando uma proporção. E eu fiz muito caso em 2021, mas muito mesmo. A ponto de eu chegar ali quase no finalzinho do ano e ter tido um faturamento muito alto, né? Um caixa muito grande, porque realmente a gente não tinha muito o que fazer. Aí eu falei, cara, isso apareceu na minha vida por algum motivo. Que eu costumo dizer que o sucesso é para quem ousa. Aí eu falei, cara, eu tenho 2 formas. Ou eu vou guardar isso daqui, né, para ser uma segurança financeira, até porque a gente estava no meio de uma pandemia. Eu falei, eu vou usar isso para me diferenciar do meu concorrente, porque eu só via as pessoas fechando clínica, demitindo funcionário, diminuindo, tirando dentista, começando a fazer mais coisa para sobrar mais dinheiro, ou seja, se encurtando. Eu falei, cara, mas isso uma hora vai passar, não é o fim do mundo, e na hora que passar, quem estiver mais bem posicionado vai dominar o mercado. E aí eu fui totalmente contra qualquer conselho do meu pai e companhia. E eu expandi a minha clínica. Então eu só tinha um consultório. Aí eu abri outra sala, refiz todo o meu brand, toda a minha identidade visual, refiz minha recepção, fachada, reformei minha clínica inteira. E aí em 2021 foi quando de fato eu me posicionei nas lentes em resina composta. Né? Então quando passou esses 2 anos da pandemia, a parte mais crítica, que as pessoas voltaram a ter uma normalidade, eu de fato já estava extremamente bem posicionado. Né? Então, foi o meu grande diferencial que eu vejo, foi essa decisão que eu tive de fato, esperar quando a pandemia passasse, eu estar mais bem posicionado e não me encurtar e depois tentar crescer quando isso passasse. Né? Então, foi um risco que eu assumi, mas que, de fato, fez eu alavancar minha empresa muito mais rápido. E aí, de 2021 para cá, eu, de fato, me posicionei como as lentes resina, porque aí sim, eu já estava tendo procura sobre o produto, né, sobre o serviço. Então, as pessoas já me procuravam para fazer as resinas. Aí eu falei, opa, agora já não sou eu que estou oferecendo, agora as pessoas já estão querendo fazer. Sim. Então, eu vou focar nisso daqui, que certamente não tinha praticamente ninguém fazendo. E aí foi quando eu fiz muito caso, aí eu comecei a postar muito caso, e aí eu consegui gerar essa autoridade e essa referência, né, nessa área de lentes em resina. E com essa experiência, você percebeu que realmente, assim, você nichar funciona? Funciona. É outro pilar, né, que eu tenho
nessa metodologia que a gente está criando, que é, além da gestão inteligente, a gente ter um nicho único. Mas a ideia de nicho único não é para você ser dentista que faz um tratamento, um procedimento só. Até porque hoje em dia, quem faz só uma coisa está fadado ao fracasso. Afinal, os pacientes, eles querem resolver tudo no mesmo lugar. Sim. Eles não querem ficar saindo, indo de clínica em clínica. Então, obviamente, a gente precisa ser multidisciplinar. Sim. Então, a gente precisa atender todas as áreas da odontologia. Mas eu acredito que, nesse mundo mercantilista que é, nesse boom de marketing digital, de tráfego, assim, onde todo minuto aparece algo, alguém vendendo algo. Eu acho que a gente precisa estar bem posicionado quanto ao produto que a gente vende. Então, eu acho que se a gente focar nossa atenção vamos dizer, num produto Cinderela, num serviço Cinderela, então isso aqui é o que eu quero que as pessoas vejam que eu mais faço. É aquilo que eu mais domino. Eu quero ser referência nesse assunto. As outras áreas, elas vão ser alimentadas de forma natural, né? Igual eu dou o meu próprio exemplo, eu faço lentes em resina. E eu tenho dentistas que fazem implante, eu tenho dentistas que fazem parte clínica geral, eu tenho dentistas que fazem a parte de endodontia. Então, assim, o paciente chega através das lentes, então ele vem pela referência e autoridade que eu passo na internet, pelo meu posicionamento no meu nicho. Sim. E dali ele vai precisar colocar um implante, vai precisar usar um aparelho. Então, eu acabo alimentando a agenda dos outros dentistas através da minha própria demanda. E com isso eu consigo agregar um valor maior. Ou seja, eu consigo cobrar mais caro que meus concorrentes, porque eu mostro que eu faço aquilo todos os dias, eu vivo aquilo todos os dias. Então, as pessoas conseguem acompanhar, sem contar o fato de, por exemplo, a minha rede social hoje ela é alimentada com infinitos casos, onde as pessoas conseguem ver ali, eles veem semelhança com o caso deles, ou eles realmente já sentem uma confiança do tipo, eu vou nele porque ele é especialista nisso, porque ele só faz isso. Mas a minha empresa ali por trás, nos bastidores, está atuando em todas as áreas. Então, eu vejo o nicho como uma forma de você ter um valor agregado maior. Para você não precisar ficar brigando por preço, para a pessoa não querer ficar comparando orçamentos, que é o que tem muito por aí. Então, assim, é a pessoa querer, na verdade, o seu serviço e não o serviço em si. Então, eu não quero que eles queiram fazer lente, eu quero que eles queiram fazer lente comigo. Sim. Então, é por esse caminho que eu acho. Então, e quando você fala isso, a gente também parte de um princípio, né, desse posicionamento, né, que você construiu. Eu vejo que não só como profissional dentista, mas também como um professor, né, você construiu um posicionamento de valor. Né? E você achou assim, que nessa trajetória foi difícil fazer essa construção? É difícil. As pessoas hoje estão muito mediatistas, então elas querem resultado muito rápido. Sim. Né? E não é bem por aí. Eu acho que a construção de uma carreira, a construção de uma imagem, ela leva tempo. A gente consegue encurtar, talvez, esse tempo se você tiver direcionamento, se você tiver ferramentas, mas precisa de tempo, até para que você consiga estruturar esse posicionamento, não seja uma coisa forçada. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer meus casos, eu comecei a postar só sobre resina, mas obviamente ali no início eu falava sobre outras coisas, postava outras coisas, então eu estava construindo esse posicionamento em cima da resina. Mas se eu fosse esperar postar só sobre resina, no início onde eu não tinha tanta demanda, eu não ia postar nada. Então eu postava sobre tudo que eu fazia. Mas a partir do momento que eu consegui criar essa recorrência de tratamento, eu falei, não, beleza, então agora eu vou parar de falar um pouco sobre outros assuntos, vou começar a falar um pouco sobre resina. E aí comecei a alimentar minhas redes sociais em cima da resina, né? E aí as pessoas começaram fez um caso, fez outro, então, eu vou nele porque ele tá fazendo um monte, ou olha que legal esse, que legal aquele. Então, é uma coisa que ela vai ser construída. E eu costumo falo até com minha namorada, né? Ela fala, você não posta muita coisa sua. Eu falo, cara, o meu Instagram não é entretenimento, ele hoje é uma ferramenta de trabalho. Verdade. Né? Então, assim, a gente que é autônomo e precisa mostrar o que a gente faz, a gente precisa usar nossas redes sociais como um instrumento de venda. Sim. Então, eu falo, cara, não posso ficar postando festa, balada, bebida. Por quê? Porque isso não vai de encontro o que eu estou construindo. Então, eu preciso usar as minhas redes sociais de forma inteligente. Então, eu costumo dizer que tudo que eu posto, ele é intencional, é de forma intencional. Até que seja uma foto pessoal. Então, se eu estou querendo agregar valor, agregar autoridade no que eu faço, então até minhas fotos pessoais eu seleciono o que eu posto. Então, seja porque eu estou num lugar que agrega valor, ou que estou com pessoas que agregam valor. Então, eu uso a minha rede social totalmente voltada para o meu negócio. Então, isso é uma coisa também que precisa
um pouco ser pensado, né? Sim. De não entender que aquilo é entretenimento. Então, as pessoas precisam trabalhar suas redes sociais em prol dessa autoridade que ela quer passar. Porque de nada adianta ela postar o que ela faz, mas ali no meio do caminho ter coisas que divergem do que ela quer passar de imagem. Com certeza, André. Perfeita essa colocação que você falou. Né? Porque é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, né? Sobre postar com propósito. E hoje a gente vê muito profissional que até chega pra gente e fala assim, Camila, mas eu publico todos os dias, eu faço conteúdo. E você vai ver, não é um conteúdo, né? E o Instagram, ele realmente deixou de ser uma rede social de fotos, né? Para ele ser realmente uma rede social de entretenimento. E o entretenimento é o seu conteúdo que você vende também, né? O serviço que você oferece, gerando desejo, né? Tratando ali as necessidades, as dores do seu paciente, né? E tem um tempinho que você também começou a construir um conteúdo, né, de vídeos ali no seu perfil também, gerando muita conexão, né, com o seu público. E eu vejo, assim, muitos profissionais olham para o seu perfil e falam assim, foi sorte. Ele né, deu certo rápido, né, viralizou rápido. Né, e a gente tem facilidade de gravar, né? Não, assim, é uma coisa que é muito a longo prazo. No início, eu falo, quem vê eu postando um vídeo hoje, assim, acha que, não, ele tem facilidade. Muito pelo contrário. Assim, eu tinha um bloqueio gigante de aparecer na câmera. De me filmar ou de outras pessoas me filmarem. Então, eu não postava nada, né? No início, eu postava só foto de caso. E aí, quando eu fiz assessorias, as pessoas foram me mostrando essa importância de eu estar mais presente ali nos stories, de eu compartilhar mais o meu dia a dia. E aí eu falei, cara, tem que postar. E aí eu começava postando sempre a câmera traseira. Sempre filmava algo, eu não me filmava. Mas eu, resolvi começar. Falei, cara, eu vou contra a minha vontade mesmo, né? Desconfortável. Mas aí eu filmava um trabalho que chegava no laboratório, ou filmava alguma coisa da minha própria estrutura, né? Falava por trás da imagem, mas não mostrava meu rosto. E foi gradativo, assim. Depois eu gravava um vídeo de agradecimento de alguma coisa. Então, assim, aquele vídeo você gravava 50 vezes para postar, assim, que cheguei a postar coisa e apagar. Né? Então, cara, foi uma construção mesmo, assim. E antigamente não tinha essa questão. Fiz essa assessoria, mas antigamente não tinha muito esse suporte para os dentistas como tem hoje, né? Então, a informação hoje ela está muito mais aberta, tem muito mais opções, muito mais pessoas, de fato, entregando conteúdo, né? Para que você possa, até de forma gratuita, na internet, melhorar o seu dia a dia. Antigamente era uma coisa que ainda não era assim. Então, a gente meio que aprendia errando mesmo e fazendo. Então, assim, tem bastante tempo até hoje conseguir gravar um vídeo, aparecer ali nos stories todos os dias. E fica até de conselho, assim, que você mostre mais o seu dia a dia nas redes sociais. Igual falar, mas eu gosto de postar o que eu estou fazendo. Cara, beleza, o Stories ele é para isso. Por isso que ele apaga em 24 horas. Então, é para você mostrar mesmo o seu dia a dia. Agora, o feed, eu acredito que ele precise ser estruturado de forma intencional. Né? Pode ser e deve ter coisas pessoais, mas que também precisam estar dentro de uma linha editorial, daquilo que você quer passar de imagem, daquele valor que você quer agregar à sua imagem. Então, o Story, ele tá ali para você postar mesmo, coisas sem muita produção, o seu dia a dia, o que você está fazendo, onde você está indo. Mas o Stories, o feed eu vejo como algo que precisa ser construído de fato, para que seja a sua vitrine, seja o seu catálogo, né, que é onde as pessoas vão buscar informação. Então, eu costumo dizer que hoje o seu feed ele vale mais que o seu currículo. É verdade. Então, assim, hoje as pessoas entram no seu Instagram, se não tiver visto o valor agregado, elas vão no concorrente. Isso aí. E às vezes o concorrente não tem uma entrega nem tão boa quanto a sua, às vezes a qualidade é pior, mas ele está mais bem posicionado, ele vai roubar o seu cliente. Sim, é verdade. André, agora me fala uma coisa, assim, o seu perfil, ele tem muito antes e depois, né? Eu, como profissional do marketing, eu sempre falo, né? O antes e depois, ele é, sim, persuasivo, né? Mas ele não pode ser o único, né? O único trabalho que você publica ali. Porque bonito, todo mundo só posta, né? Casos bonitos. Às vezes a gente sabe que um ou outro, né? Às vezes por conta de anatomia do paciente, né? Alguma coisa não ficou tão legal e aí você não vai postar aquele caso. A gente sabe que isso acontece, né? Só que hoje, depois que você mudou, começou a colocar alguns vídeos ali também, né? Você sentiu uma diferença? Você sentiu, assim, que antes vinham as pessoas te procurar e acabavam buscando o preço e agora estão começando a te enxergar mais como valor? Total. Até essa questão de muito antes e depois vem dessa minha construção, né? Desse meu bloqueio de imagem. Então, eu antes só postava antes e depois porque era
eu não conseguia botar minha cara. Então, por isso que eu falo, é uma transição, é um caminho que a gente percorre. O antes e depois é importante, né? O seu catálogo, né? Onde as pessoas vão, de fato, entender o que você faz, entender o nível de entrega que você tem. Mas eu vejo que a gente, cada vez mais, precisa entregar conteúdo. Então, assim, seja em vídeo, seja em carrossel, seja, não importa, a gente precisa entregar informação, né? E as pessoas estão cada vez mais buscando a informação antes do produto. Então, assim, eu vejo diariamente as pessoas mandam mensagem, aí querem saber já uma média de preço, querem saber se faz ou não faz desgaste, já pela própria mensagem. Por mais que você tente conscientizar aquela pessoa que ela precisa vir na consulta, a gente precisa fazer uma avaliação individual para poder esclarecer todas as dúvidas, muitas das vezes eles não te dão esse benefício, eles não te dão essa oportunidade de vir agendar. Eles querem primeiro a resposta para daí elas decidirem. Então, ter isso na minha rede social hoje, eu vi o quanto melhorou a minha conversão, principalmente de agendamentos. Então, assim, acredito que ali a gente já quebre várias objeções, a gente já esclareça várias dúvidas que eles têm e muitas das vezes só falta saber o preço e aí, de fato, eles precisam vir até o consultório. Então, eu vi que ter esse conteúdo mais informativo me ajudou muito mais. E para os profissionais que te acompanham e que fazem o curso com você também, é o que você falou, as pessoas são muito imediatistas. Então, elas querem, com 3 meses de um trabalho, eu já terminei o curso com o André, né? Com 1 semana, 2 semanas, eu já tenho que ter paciente, porque eu já posso falar que fiz o curso com o André, né? Sempre quer carregar um pouquinho ali da sua credibilidade também. Você consegue enxergar assim, porque é o que você falou, tem alguns pilares, né, que o profissional dentista ele precisa seguir também, não é, né, nada cai do céu, mas você vê que com quanto tempo, com todos esses pilares, né, ajustados, ele começa a ver um resultado? O resultado ele é imediato, Camila, que eu costumo dizer assim, digamos que seja uma pessoa que já tem uma empresa, abriu um consultório, mas não está conseguindo prosperar, não está conseguindo ter faturamento. Então, ele já tem uma empresa. Só que, às vezes, essa empresa está totalmente amadora. Igual eu falei, às vezes ele está fazendo tudo, às vezes ele não tem funcionário, às vezes ele não entende um pouco sobre essa parte mais administrativa, precificação, hora clínica, gestão de pessoas, honorário, parcelamento. Então, só dele arrumar essa parte, e isso é uma coisa que existem ferramentas para isso, ele já consegue ser mais lucrativo, com a demanda que ele tem. Então, por exemplo, às vezes ele está precificando errado o produto dele. Só dele organizar a tabela de preço, ele já começa a ter mais lucro. Ou então, ele não está contando com hora clínica, que os procedimentos têm custo hora. Então, não é só os custos diretos do produto. Então, só dele arrumar essas coisas que são práticas mesmo, assim, você faz conta e organiza a sua tabela de preço. Você já consegue ser mais lucrativo. E isso vai te gerar mais faturamento, que isso vai te gerar mais lucro, e com isso você pode cada vez mais investindo na sua empresa. Seja pegando esse lucro e colocando em marketing, seja pegando esse lucro e colocando em pessoas, contratando gente. Então, assim, eu falo que é de forma imediata mesmo. Ou o oposto, alguém que não tem empresa, mas quer sair de uma clínica popular, quer ter o cantinho dela, para trabalhar da forma dela. E eu posso usar como exemplo até a minha própria namorada. Ela é dentista, tem 2 anos de formado só, recém-formada, não tem nenhuma especialidade. Está fazendo especialização em prótese, ou seja, ela é clínica geral. Ela trabalhava em uma clínica popular e trabalhava comigo 2 dias na semana. E aí, obviamente, vendo a nossa rotina, vendo estrutura, vendo a qualidade de atendimento, falou, cara, eu não quero mais trabalhar na clínica popular que eu tô. Eu quero ter o meu cantinho. E aí, obviamente, a gente passando toda essa nossa experiência e ajudando a ela, então é quase que uma validação do nosso método. Tem 6 meses que ela arrendou um consultório. Então, ela arrendou uma sala, onde ela só atende 2 dias nessa sala, segunda e quarta. E os outros 3 dias ela atende comigo. Ou seja, o espaço dela, ela só tem 2 dias para produzir na semana. Isso já tem 6 meses, fazendo clínico geral, atendendo plano de saúde e atendendo 8 dias no mês. Ela já tem um caixa totalmente estruturado da clínica dela, que já coberta 6 meses de custo dela. Ela já tira Prolabore há 3 meses, ou seja, depois de 3 meses ela já consegue ter um saláriozinho dali que é maior do que o que ela ganhava na clínica popular. E está agora de forma gradativa começando a sair dos planos de saúde, porque ela já começa a criar uma cartela de pacientes particulares que muitos deles vieram inclusive do plano, que é aquela questão da conversão, que a minha secretária me ajudou lá no meu início. E eu falei com ela, cara, vai pro plano, o plano é legal, ele vai pagar seus custos. E aí, dali, você,
na sua avaliação, você vai ver tudo o que ele precisa, o que o plano não cobrir, você vai tentar converter ele para particular. E ela consegue converter quase que 80% dos pacientes de plano que ela atende. Bom, taxa alta. Então, assim, exatamente aplicando essa nossa metodologia, aquilo que eu construí ao longo da minha carreira, com meus erros, meus acertos, ela em 6 meses já consegue ter uma qualidade de vida e uma empresa saudável, né, com um retorno financeiro para ela maior do que o que ela tinha atendendo para os outros. E tendo muito mais tesão na profissão mesmo, assim, de acordar. Tem prazer de estar ali, pô, eu vou para lá, tá tudo do jeito dela, ela tem do jeito dela, sabe? Assim, e quando ela tá com a gente lá é a mesma metodologia. Então, hoje ela tem uma qualidade profissional muito maior, né? Mas porque ela tomou essa decisão, né? De sair. E eu falo que não precisa ser de qualquer forma, repentina. Não, vou sair, largar tudo, vou abrir meu consultório. Não. Cara, você trabalha numa clínica popular, tira um dia, aluga um consultório, credencia um plano, começa a fazer demanda ali de plano, começa a converter particular. Um dia está sendo pouco, tira mais um. Sabe, faça as coisas com o pé no chão mesmo. Mas tenha embasamento do que você está fazendo. Não queira fazer de qualquer maneira. Sim. Que aí, certamente, ou você vai bater muita cabeça até acertar, ou certamente você não vai conseguir prosperar. E aí vai querer, talvez, colocar a culpa na profissão, no mercado. Vai se frustrar, né? Então, assim, seguindo um passo a passo, entendendo os pontos que você precisa aplicar, eu acho que todo mundo consegue seu lugar ao sol. Sim. Por mais que o mercado está concorrido, mas o mercado está concorrido para quem faz o mesmo. Né? A palavra medíocre, né? Uma palavra forte, mas medíocre quer dizer mediano. Então, assim, realmente essa faixa está saturada. Que são as pessoas que fazem as mesmas coisas. Então, se você tenta se diferenciar de alguma maneira, seja no seu posicionamento, seja na sua estrutura, seja no seu atendimento, né? E atrelada a isso, tendo uma gestão, né, as coisas alinhadinhas, precificação, cobrando certo, pagando certo o seu colaborador, né, que eu também vejo isso como um erro muito grande. Né? Os dentistas não sabem pagar dentistas colaboradores. Eu falo que muita gente tem sócio sem saber. Né? Então, assim, paga de uma forma onde o cara, às vezes, está ganhando mais do que a própria empresa, sem risco nenhum, né? Porque o risco operacional é todo do dono. Sim. Então, assim, precisa entender esses gargalos, né? São os ralos onde o dinheiro está indo. E, às vezes, a pessoa tem demanda, a pessoa tem paciente, a pessoa trabalha bastante, fala, cara, eu trabalho o mês inteiro, minha agenda é lotada, no fim do mês não sobra dinheiro. Ela precisa entender para onde está indo o dinheiro, né? E tem vários ralos aí dentro disso, seja na precificação, seja pagando errado o colaborador. Então, primeiro, busque informação, né? Para que você saiba o caminho que você precisa trilhar. André, você falou, né, que ela levou aí 6 meses para começar, né, realmente ver um resultado mais expressivo, né? E a gente vê que as pessoas querem, às vezes o profissional quer isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Não tem a paciência, né? E chega ali no terceiro mês, já está, não quero isso mais, né? Meio que desiste, né? Fica desanimado com o resultado que apenas começou, né? Ele apenas começou a ajustar ali o que realmente ele precisa fazer. E realmente, eu vejo que o dentista ele não tem essa cabeça que você tem hoje, né? De ter essa visão que um consultório ele é uma empresa. E você precisa organizar todos os setores da empresa, né? E realmente tem muitos gargalos, tem muitos locais que eles perdem dinheiro e não tá vendo isso. Eu costumo falar assim, ninguém começa correndo maratona, né? É verdade. Então, assim, a gente precisa respeitar os processos, tanto os processos empresariais, toda empresa precisa respeitar uma linha de crescimento, até porque quem cresce rápido demais, às vezes, isso é um problema. E a gente precisa respeitar o nosso crescimento profissional e pessoal mesmo. Igual eu te falei, a gente não vem de uma formação empreendedora. Então, a gente precisa entender que a gente também vai aprender junto com o crescimento da empresa. E que nada rápido demais é sólido e próspero, né? Assim, e perene, né? Às vezes a gente até consegue um sucesso momentâneo ali, mas se a coisa não tiver estruturadinha, tudo amarradinho, bonitinho, isso não é perene. Então, as pessoas precisam respeitar os processos. E é esse um dos pontos que fez a gente criar essa nossa metodologia. Porque eu via muito isso nos meus cursos de resina. Então, a gente ensinava o dentista a fazer o procedimento, mas muitas das vezes ele não tinha nem condição de aplicar, porque ou não tinha demanda de paciente, ou não sabia como atrair esse paciente desse nicho. Então, às vezes eu via essa deficiência deles aplicarem aquilo que eles aprenderam por uma questão de gestão, uma questão de marketing, uma questão de posicionamento. Então, eu vi isso como até uma frustração pessoal. Eu falei, cara, não, quero ajudar as pessoas de uma forma
mais ampla, né? E que seja mais palpável, né? A parte técnica, ela é muito importante, mas ela é o ponto final da coisa, né? De nada adianta a gente ser extremamente bom tecnicamente se a gente não conseguir atrair esses pacientes, a gente não conseguir ter a lucratividade da nossa empresa. Então, eu falei, não, então eu vou pegar lá na base, né? Então, eu vou ajudar as pessoas a terem uma empresa sólida, a construírem uma empresa que alavanca como tem que ser, um passo de cada vez, crescendo junto com a empresa e, junto disso, poder ajudar eles na parte técnica. Então, ajudar eles a terem prosperidade na profissão para que eles possam, sim, executar a parte técnica que eles escolherem. E com isso eu consigo atingir mais pessoas também. Então, com o curso de resina, eu só consigo atrair o dentista que quer aprender a resina. Né? Então, assim, muitas dentistas às vezes precisam desse tipo de orientação, né? E a gente não consegue atingir essas pessoas. Então, foi uma coisa pensando em ajudar os meus alunos, mas a gente viu que a gente consegue ajudar muito mais gente, né? Pegando lá na base, né? Então, ensinando... Que é para todo mundo, né? Que é para todo mundo. E eu falo assim que, por exemplo, o recém-formado tem medo de montar um consultório. Sim. Mas eu falo, cara, é porque as pessoas estão formando e elas estão querendo surfar a onda do mercado. Então, a pessoa forma, está em alta harmonização, quero fazer harmonização. Está em alta lente. Ela não respeita os processos de aprendizado próprio. Eu falei, cara, você precisa ficar muito bom no básico. Verdade. Você está muito bom no básico, aí você começa, né? Por isso que o nome é especialização, né? Graduação é a faculdade. Então, tem gente que vai para especialização, mas mal sabe o básico. Então, acaba que ela vai lá, ela não vai aprender a especialidade. Ela não vai se tornar especialista, ela vai aprender o básico daquilo, porque ela já não tinha o básico grosso. Então, eu falo assim, mas então eu não vou montar, como é que eu vou montar um consultório se eu só tenho a graduação? Eu falo, cara, você é o dentista que tem a maior condição de fazer, por exemplo, a melhor limpeza da vida de um paciente. Porque você tem tempo, você tem um custo baixo, porque você ainda está começando pequeno. Então, cara, faz a melhor limpeza da vida daquela pessoa, que nenhum outro dentista conseguiu. Ou a parte básica, a obturação, que ninguém quer fazer. Dentista hoje, cada vez mais está mexendo menos em dente. Então, cara, você tem a oportunidade de fazer a melhor resina, a melhor obturação da vida daquela pessoa. Fazer o melhor atendimento da vida daquela pessoa. Gerar a maior experiência na vida daquela pessoa. Porque você tem mais tempo, né? Você tem tempo de fazer uma avaliação mais longa. Você consegue dar mais atenção. Então, assim, entenda o diferencial que você pode fazer, mesmo tendo pouca experiência profissional. Né? Igual eu falo, as pessoas querem e acham que o sucesso está em vender o que é caro, vender o que está no mercado. E não. Assim, igual eu te falei, as pessoas podem se surpreender muito numa limpeza bem feita. E falar, caraca, ninguém nunca fez uma limpeza tão bem quanto você. Pode ter certeza que essa pessoa vai ter fidelidade em você. E dali ela traz um, traz outro. Então, é aquela construção diária, um passo de cada vez. E com isso, você vai se aperfeiçoando tecnicamente. Aí você vai trazendo pessoas que dominam determinado nicho, e aí a pessoa pode fazer isso por você. Não precisa de você querer surfar todas as ondas, né? Então, eu acho que entender essa visão empreendedora, né, é o primeiro passo. E aí a parte técnica, obviamente, ela vai andar de forma paralela. Então, a ideia nossa agora é conseguir abraçar esses dois lados. Tanto o lado técnico, que é extremamente importante, mas também esse lado empresarial, para que as pessoas tenham a possibilidade de aplicar a parte técnica. Que também é muito importante. Que é a mais importante. Sem essa parte empresarial também, ele também não consegue andar muito bem. Exatamente. E uma coisa que eu percebo, André, não só nos recém-formados, mas às vezes até dentistas que já têm tempo de carreira, são crenças e bloqueios. Você que convive com eles praticamente todos os dias, né, nos cursos, né, ou no seu network, né? Quais são as maiores crenças e bloqueios que você consegue ver e você fala, gente, vocês precisam tirar isso da sua cabeça, a gente precisa pensar dessa forma? O primeiro e o mais importante, que a gente não faz nada sozinho. Não adianta, assim, você pode achar que, se eu não tiver funcionário, o meu custo é menor, eu vou conseguir ter mais lucro. Muito pelo contrário. A primeira crença que o dentista precisa tirar da cabeça é que pessoas e funcionários são custos, não são custos. Eles são investimentos. Porque eu falo que o que um funcionário consegue fazer no tempo que ele vai ter para fazer, não 44 horas semanais, pagando o valor que a gente paga, certamente o tempo livre que vai te sobrar é muito maior do que o que você vai pagar para essa pessoa. Então, o peso que você vai tirar das suas costas e vai delegar isso para um funcionário vai te gerar tempo
para você poder pensar em muito mais estratégias de venda, e muito mais aperfeiçoamento de conhecimento, ou em ter mais tempo para fazer uma avaliação, ou mais tempo para estruturar melhor a sua empresa. Então, esse tempo que você vai ganhar delegando tarefas para um funcionário, certamente vai te dar um retorno muito maior do que você vai pagar para ele no fim do mês. Pode ter total convicção disso. Então, a crença maior que eu vejo, principalmente quem está começando, é de achar que fazer sozinho é uma economia. Mas pode ter certeza que é a pior decisão que você pode tomar. E, André, assim, da sua experiência, o que fez você tirar esses bloqueios da sua mente? Estar com pessoas que chegaram onde eu queria chegar. Esse é até um conselho que eu dei para uma aluna minha esses dias. Eu falei, cara, você quer atingir algum ponto na sua vida? Esteja rodeado de pessoas que chegaram lá. E aí você, de fato, vai ver tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa errou, os bloqueios que ela teve, como ela desbloqueou. E isso vai te ajudar a também quebrar esses bloqueios, essas crenças que você tem. A questão que eu volto a repetir, a gente não vai fazer nada sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Então, estar rodeado de pessoas que chegaram onde você quer chegar, eu vejo como algo que realmente virou a chave para mim. Foi quando eu mirei nas pessoas que eu admirava, né, e consegui acesso a essas pessoas, seja por conhecimento, por curso ou por network, e de fato aquilo ali foi me formando um profissional melhor, mais visionário, com mais vontade de arriscar, mais vontade de fazer a coisa acontecer, né, de pagar para ver, que eu acho que todo empreendedor precisa ter um pouquinho isso, né? Assim, ousado. Exatamente. Tem realmente essa ousadia. E eu vejo assim também, André, tem muito dentista que ele tem medo do fracasso, né? Medo da rejeição também. Vou montar um consultório e se não der ninguém, né? Que conselho você daria para essa pessoa que tem medo, né? Que está sempre com esse bloqueio desse medo? Olha, o que eu diria para essa pessoa? Se você acha que você só vai acertar na vida, você está completamente enganado. O fracasso, ele faz parte da evolução. O sucesso, ele só acontece porque a gente passa por alguns fracassos. Então, assim, o fracasso, ele precisa ser olhado de uma forma diferente. Não é como vergonha. O fracasso, ele é uma oportunidade de você corrigir algum erro e melhorar. Então, eu costumo dizer que todo fracasso que eu tenho na minha, seja vida profissional ou pessoal, eu sempre me reestruturo e volto melhor do que eu estava antes. Então, eu fracassei. O que eu errei? Eu errei isso. Então, eu vou corrigir e vou voltar melhor. E aí, aquilo já não vai se tornar mais um fracasso. Eu vou tentar melhorar e vão aparecer outros. Então, assim, o mundo perfeito não existe, a empresa perfeita não existe, o mercado perfeito não existe. Então, é questão de ser mesmo ousado, de tentar, de pagar para ver, de pagar o preço também. Né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que pagar o preço muitas das vezes e que o fracasso ele faz parte da evolução. Então, se não existe sucesso sem fracasso. Verdade. Né? Todo mundo hoje que é muito grande, um dia quebrou, pode ter certeza disso. Mas a gente, obviamente, tendo pessoas ao nosso lado, tendo conhecimento, indo atrás de informação, a gente consegue minimizar esses fracassos. Ou não fazer com que esses fracassos sejam um ponto final. E sim um obstáculo que a gente vai passar e vai voltar melhor ainda. Então, o fracasso, ele faz parte de toda e qualquer empresa, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não adianta não ter adianta. medo, porque vai fazer parte da vida. E se a gente não fracassa, a gente não evolui também, porque a gente acaba, tá tudo muito lindo, por que mudar? Sim, então, a gente sempre muda mediante algum momento ruim, alguma instabilidade. Então, sempre que a gente chega num ponto maior, você pode ter certeza foi porque você passou por algum momento de dificuldade, algum momento de uma tomada de decisão, um risco. Então, o fracasso, ele está totalmente atrelado ao sucesso. Não tem jeito. Verdade. Então, tem que tentar, né? Não adianta. É aquela coisa, né? Se você tentar, você nunca vai saber, né? Se daria certo ou não. É uma frase que eu falo também. A única certeza que você tem é se você não fizer nada, nada vai acontecer. Verdade. É a única certeza que a gente tem. Fora isso, a gente tem que ter coragem, resiliência, persistência, determinação. Não adianta. E tentar fazer as coisas da forma mais correta possível. Né? Por isso, estar perto de pessoas que chegaram onde você quer chegar, eu acho que é o segredo do sucesso. Porque você vai conseguir trilhar caminhos que as pessoas já trilharam, com conselhos do que fazer, do que não fazer, como encurtar esse caminho. Então, tentar fazer sozinho, eu acho que é o pior caminho.
E achar que não vai errar ao longo dessa jornada também é algo que precisa ser desbloqueado nas pessoas. Né? O risco ele vai sempre acontecer, seja para um investimento que você quer fazer. Será que é a hora de eu expandir, é a hora de eu investir? Então, assim, o medo ele sempre vai acontecer. Sim. E o risco do fracasso também. Né? Às vezes você pode ter tomado uma decisão que não foi a melhor hora, e aí você vai descobrir fracassando. Mas aí você pega isso, toma como lição, se reestrutura e volta melhor. Sim. Né? Então... sucesso e fracasso, eles andam lado a lado. Verdade, tem que andar lado a lado, né? Não tem que andar lado a lado. André, quando você pensa em prosperidade na sua área, o que isso significa para você? Prosperidade é uma palavra muito forte e eu uso ela muito, né, no meu dia a dia, porque eu acho que a prosperidade, cada um dá um significado para ela conforme os seus valores, seus princípios. Então, prosperidade profissional, para mim, é eu acordar feliz que eu estou indo trabalhar, eu chegar a ter uma estrutura que me dê alegria, então, do que eu construí, atender pacientes que, eu falo assim, são os pacientes que eu queria atender, sabe? Porque tem muita gente que fala, porra, vem aquele paciente. Então, assim, eu falo que as pessoas que eu atendo hoje, cara, são os pacientes que eu tenho que atender, sabe? Então, assim, a prosperidade não é só dinheiro. Obviamente, o dinheiro é importante, né? Mas eu acho que prosperidade é você entender que as coisas estão acontecendo como você idealiza. Então, seja porque você está com ganhos financeiros, seja porque você está com uma estrutura legal, seja porque você está atendendo a área que você gosta, ou que você está entregando um resultado que você se orgulha. Então, a prosperidade, eu acho que ela é individual, né? Então, assim, vão ter pessoas que vão achar a prosperidade um caminho, outros. Para mim, é exatamente eu olhar o caminho que eu trilhei e me orgulhar de onde eu cheguei. Então, hoje eu me sinto uma pessoa próspera profissionalmente, né? Porque eu vejo o caminho que eu trilhei, onde eu cheguei, e é algo que talvez lugares que eu nem imaginava que eu pudesse chegar. Então, prosperidade para mim é isso. E o que você faz hoje na sua vida diária que você enxerga que você está chegando cada vez mais próximo de tudo aquilo que você sempre quis? Eu acho que é poder ensinar pessoas a chegar onde eu cheguei. Eu acho que, assim, quando a gente ajuda outras pessoas, quando a gente faz diferença na vida das pessoas, seja paciente ou seja aluno, não importa, a gente se torna mais próspero também, né? Então, esse lado, esse braço de educação que eu acabei indo, que eu jamais imaginei, assim, nunca passou na minha cabeça, eu acho que foi a maior conquista que eu tive, profissional, né? Assim, e pessoal também, porque isso é gratificante para mim como pessoa, saber que eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Então, esse, para mim, foi a maior conquista que eu tive, né? Mas, obviamente, eu só consegui chegar nesse ponto porque um outro caminho foi trilhado, né? Com sucesso, com empenho, com solidez, né? Para que eu pudesse ter esse outro braço, para que as pessoas pudessem enxergar em mim alguém que pudesse ser um mentor, alguém que pudesse compartilhar alguma coisa que faria diferença na vida delas. Então, estar nesse lado, nesse braço educacional hoje, é algo que só firma, né, a certeza que eu tenho de que eu, de fato, trilhei um caminho de sucesso. Muito bom. E, André, para a gente poder finalizar aqui, né, o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, que eu sei que você vai voltar, porque hoje nós praticamente falamos, né, da sua experiência, a parte de empreendedorismo, que é muito importante, que hoje, né, às vezes a gente vai conversar com o dentista, a gente só fala, né, ou de implantes, né, ou de facetas, né, e hoje a gente trouxe algo totalmente diferente, que é praticamente um podcast para abrir a mente do seu colega dentista. Né? Porque hoje a gente vê realmente que muitos profissionais precisam de uma direção, precisam de um mentor. E eles não têm, e eles ficam perdidos, né, ali, sem saber exatamente o que fazer. Vai muito no achismo, né? Ele está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Mas não sabe qual é o princípio, qual é o propósito, né? Quais foram as estratégias, né? É isso que eu falo, a gente é muito amador, né? A gente forma e a gente tem uma vida profissional muito amadora, muitas das vezes. Verdade. Até a gente encontrar essa informação, até alguém dar um direcionamento pra gente, a gente entender que o que a gente estava fazendo até então tá vindo, tipo, era algo totalmente amador. Então, as pessoas precisam deixar o ego de lado, precisam deixar o orgulho de lado, entender que ele não sabe tudo, né? De que ele não precisa saber tudo, de que ele pode pedir ajuda para as pessoas, que ele deve buscar ajuda para as pessoas, para que ele possa, de fato, trilhar o caminho de sucesso dele, né? Sozinho a gente vai chegar? Pode ser que sim, né? Talvez você chegue mais rápido,
mas talvez com pessoas você consegue ir muito mais longe, né? Então, assim, busque conhecimento com quem chegou onde você gostaria de chegar. Acho que esse é o maior conselho que eu posso dar, né? Porque cada um sabe a realidade que vive, sabe onde quer atingir, né? Então, se espelhe em pessoas que trilharam esse caminho, que certamente eles vão conseguir te fazer chegar lá, talvez ou mais longe, né? Ou até mais rápido. Verdade, perfeito. E, André, como eu te falei, né? Pra gente poder finalizar, apesar que você deu uma deixa finalizando aí, Sim. Né? Perfeita. Mas hoje, a quantidade de dentistas que a gente vê que tem em todo o Brasil, né? Em todo o nosso estado aqui também, em toda a Grande Vitória. Você consegue enxergar que todos eles podem chegar numa prosperidade, desbloquear suas crenças, né? Tirar esses medos, né, que eles têm, às vezes, de empreender, né, ou de ter o seu próprio consultório, ou de fazer um curso, né? Será que vai valer a pena? Todo mundo fica com essa questão, né? Se o investimento vai valer a pena. Né? Você acredita que todos eles podem conseguir essa prosperidade? Olha, Camila, uma certeza que eu tenho é, para quem se diferencia, não existe concorrência. O mercado pode estar saturado que for, pode ter dentistas que número que tenha, que para quem se diferencia e para quem faz mais do que deve ser feito, ele sempre vai ter o espacinho dele de mercado, ele sempre vai ter a fatiazinha dele. E esse sucesso ele não é para todo mundo, porque não é todo mundo que está disposto a aplicar aquilo, a fazer totalmente diferente, a pagar o preço, a fazer o que ninguém está fazendo. Mas certamente todo mundo que se dedicar um pouquinho, eu tenho certeza que eles conseguem ter uma vida mais próspera na profissão. Eu tenho convicção disso. É o básico, sabe? São 3 pilares que, se ele aplicar, ele certamente consegue viver da profissão de forma mais feliz e mais próspera. Agora, aqueles que se dedicarem, aqueles que resolverem fazer diferente, aqueles que resolverem fazer mais do que devem, com toda certeza, tem uma fatia de mercado que certamente não existe concorrente. Perfeito. Ficar esperando por ele, né? Então, exatamente. Aplicar, colocar ação e ter consistência, né? Não desistir. Exatamente. Infelizmente, às vezes, é isso que acontece. Né? E eu acho até, só dando um adendo aqui, eu sinto até, foi um dos pontos que me fez querer criar essa metodologia, foi o fato de ver amigos próximos desistindo da profissão. Então, assim, saber que tem pessoas desistindo da odontologia, né? Às vezes por falta de conhecimento, né? Então, assim, foi uma coisa que me fez olhar um pouco mais para esse lado, assim. Igual eu te falei, mas precisa querer pagar o preço, né? Não dá para querer tudo do dia para noite. É verdade. Né? Então, assim, a odontologia é um negócio que eu ouvi uma vez de um mentor meu, que ele falava, odontologia é uma das profissões mais rentáveis do mundo, né? Em termos de lucratividade. A gente consegue ter, às vezes, 500%, 600% de margem de lucro em cima de um procedimento. Né? É muito difícil achar uma profissão que seja assim. Ele fala, só existe 2 profissões no mundo que é mais rentável que a odontologia. É prostituição e tráfico de drogas. Mas eu tenho certeza que ninguém quer essas outras 2 profissões. Então, quem está na odontologia e desiste dela, tipo, deveria dar uma chance a mais para a odontologia. Com certeza. Né? E aí, atrás de conhecimento, e atrás de se dedicar de fato, né? Como eu falei, um passo por dia, não precisa sair fazendo tudo de uma vez, né? Vai corrigindo um erro de cada vez, vai aplicando uma coisa de cada vez, vai se estruturando um pouco mais, que com certeza você consegue ser mais próspero na profissão. Verdade, verdade. André, olha, foi um prazer te receber aqui, né? Trazer essa experiência, né? Esses insights para os nossos profissionais, né? Para todos que estão assistindo a gente. Gente, a gente vai deixar aqui abaixo também as redes sociais do Dr. André. Acho que já deve ter passado na telazinha aí também, né, Léo? Né? Os melhores momentos também, os melhores cortes aqui editados vão estar no perfil do Dr. André também, para vocês poderem acompanhar na íntegra ali, bem de pertinho, né? Que os cortes são os melhores, né, André? Todo mundo espera pelos cortes. E eu espero você aqui num próximo episódio para a gente poder falar agora sobre as resinas. Né? Porque são dúvidas tanto para os pacientes quanto para os dentistas também que querem entrar para essa área também. E se realmente essa área é modinha, não é modinha, né? É uma área boa de se trabalhar, mas você vai contar para a gente no próximo episódio, tá bom? Pode deixar. Gente, até a próxima.